Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Cláudio e Rosário, José Carlos e Cláudia. Hoje temos um dueto, né? Cláudio e Cláudia, cada um de um lado. Fica bem bacana. Providência, né, Rosário? Porque ontem nós tivemos uma belíssima apresentação, a apresentação do novo Casal Nacional dos Casos Especiais. Hoje estamos aqui com essa oportunidade de conversar um pouquinho mais sobre os casos especiais, né? Então, para começar, vamos fazer a nossa oração inicial, rezar um Pai Nosso e 3 Ave Marias, para que Deus conduza a nossa fala, para que Deus abençoe todas as famílias e colocar por todos os nossos sacerdotes que estão doentes, né? Nós tivemos a notícia que aqui em Brasília temos alguns sacerdotes que adoeceram com a Covid e tivemos a perda de um padre também, João da Silva, que ele estava em Campos do Jordão, fazendo um tratamento e, infelizmente, faleceu essa manhã. Então, colocar todas as funções nesse Pai Nosso e nessas Ave Marias que vamos rezar. Em nome do Pai, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite a todos. Nós estamos com gente de várias localidades aqui do Brasil, São Paulo, Goiânia, Minas, várias pessoas nos acompanhando aqui pelo Facebook, estão mandando aqui da Arquidiocese de São Paulo, outras dioceses. Sejam bem-vindos, né? E espero que gostem da nossa live, que seja esclarecedora, que possa ajudar vocês também na pastoral familiar ou na sua própria vida, né? Essa live vai falar um pouquinho sobre as dificuldades, né, de um casal, dos casos especiais, mas em especial os casais em nova união. Vamos fazer a leitura agora do Evangelho do Bom Pastor. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 11 a 15. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O mercenário não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo aproximar-se, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa, porque ele é o mercenário, e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem, como o Pai me conhece. Eu conheço
palavras de salvação. Temos também o pessoal de Londrina nos acompanhando, mandando aqui mensagem. Todo o Brasil, quase. Daqui a pouco nós estamos com todo o Brasil acompanhando. Né? Maria do Rosário, você gostaria de se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho sobre você e o Cláudio? Olha, para nós é motivo de alegria, de satisfação, sempre que a gente é solicitado para a nossa humilde contribuição. Então, nós estamos realmente dispostos, porque foi através de acolhida, né, de um trabalho como este que vocês estão pretendendo realizar, que nós fomos acolhidos na igreja. Então, nós temos não é admiração, mas nós temos um carinho muito grande por esse setor da pastoral familiar, porque foi daí que começou a nossa caminhada há pouco mais de 20 anos. Então, durante todo esse período, né, para nós, e a cada momento, a Maria em especial, e eu como um apoio, então ela realmente se enveredou a estudar e conhecer mais um pouco, principalmente para trabalhar nesse setor. E nós, durante um bom tempo, né, depois do nosso ingresso na pastoral familiar, em especial no setor de casais segunda união, onde nós coordenamos por um bom tempo, e conseguimos, graças a Deus, aqui na cidade de Uberlândia, nossa paróquia foi a pioneira, né, paróquia São Judas Tadeu, aqui no bairro mesmo onde nós moramos, a realizar um encontro desta natureza. E daí em diante, graças a Deus, caminhamos e temos muitos casais, que hoje fortalecidos na fé, que fizeram este primeiro encontro aqui com nós. Então, para nós, é realmente, né, e o padre que promoveu a pastoral familiar daquela época, é muito grato também a gente, porque plantaram sementes boas, graças a Deus, né? A gente pode falar assim, não só nós, mas os outros também, né, que hoje somos aí amigos. Então, somos do primeiro encontro, e graças a Deus, gente jovens, outros já mais vividos, e que estão aí ao longo do tempo, né, na caminhada, na vinha do Senhor. Então, para nós é muita gratidão, é com alegria que a gente sempre o carinho todo especial por esse setor. E ficamos também honrados pelo convite, né, em ter a oportunidade de participar com vocês. A paz de Cristo, o amor de Maria a todos. Que bênção podermos estar nessa noite que o Senhor nos concede, né? Essa noite que o Senhor nos concede para esse encontro de pessoas, irmãos de caminhada tão queridos. Iniciamos agradecendo ao Silvio e à Aline pelo convite, um casal que a gente tem também um carinho muito especial, já há um tempinho que a gente se conhece nessa caminhada da pastoral familiar. Então, é uma noite de gratidão, primeiramente, a Deus e a todos vocês que estão nos acompanhando, que seja uma noite abençoada, que seja uma noite iluminada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus, na certeza de que Jesus é o nosso bom pastor, né? E como o Cláudio disse, eu sou Maria do Rosário, do meu gordinho, Cláudio Rodrigues, e nós estamos na caminhada da pastoral familiar. A gente guarda com muito, muito, muito carinho essa data no nosso coração. 27 de setembro de 1998. Foi quando nós participamos de um domingo que transformou a nossa vida. Foi um domingo em que a pastoral familiar da nossa paróquia de São Judas Tadeu, aqui da Diocese de Uberlândia, organizou o primeiro encontro para casais em segunda união. E lá fomos acolhidos. Vocês não têm noção a diferença que aconteceu na nossa vida naquele domingo. Iniciamos 7 horas da manhã e saímos daquele encontro às 19 horas, mas assim, comprometidos. E Deus é tão bom, aliás, Deus é bom o tempo todo, né, meus irmãos?
que nós saímos, Cláudio e eu, porque há encontros que a gente participa, há encontros que a gente promove, há momentos de espiritualidade muito fortes, mas que nem sempre toca o casal. Toca um ou toca outro. E aquele domingo foi muito especial para nós, para mim e para o Cláudio. E foi decisão para valer de continuar servindo nessa igreja que a gente ama tanto. Então, como o Cláudio disse, lá se vão, já adquirimos a maioridade na pastoral familiar, né? Então, o nosso abraço fraterno e obrigada pelo convite. Nada, mas ainda tem muito caldo para dar, ué. Né? Panela velha também faz comida boa. Agora vamos ouvir um pouquinho José Carlos e Cláudia, são daqui da Arquidiocese Nossa de Brasília. Falar um pouquinho sobre vocês, José Carlos e Cláudia. Ele já tinha. Então, boa noite a todos. Como eu disse, é uma honra para a gente estar aqui, né, nesse momento, uma grandiosidade, né, para a gente, esse assunto pastoral familiar, casos especiais. E eu sou a Cláudia do José Carlos, estamos juntos há 29 anos e já temos 3 filhos, né? E estamos aí, muito felizes juntos e felizes de estar participando com vocês. Muito bom, gente. Primeiro, agradecer de maneira muito especial a Deus, a partir, logicamente, da atuação, né, de Deus. Ele sempre sabe canalizar muito bem as coisas. Agradecer ao Silvio e à Aline o convite para que nós estejamos aqui hoje, nessa noite. Muito obrigado a vocês dois. Agradecemos também a um conjunto de casais que aqui a gente acaba estando os representando. Aqui em Brasília, desde 2017, nós participamos de um grupo de casais que, além de vários estarem coordenadores de casais de segunda união, ou casais recasados, ou pessoas casais que já foram coordenadores, nós assumimos um grupo que nós denominamos já praticamente mais 3 anos, eu entrei tem 3 anos, grupo de estudo, que é justamente para preparar pessoas para poder estar à altura de conversar, de discutir, de encaminhar, de orientar casais de segunda união e principalmente de participar desses eventos de forma que a gente consiga dar a contribuição, né, repetindo o que o Cláudio disse, né, de maneira extremamente aplicada, né, com muita humildade, mas cada um de nós, logicamente, a partir da vontade de Deus, vai nos encaminhando, né? Então, a gente veio para Brasília, a gente tem cerca de 17 anos de Brasília, nós somos mineiros também, viu, Cláudio? Viu? Maria do Rosário. Nós somos mais do centro-oeste de Minas, da região de Arcos, e a Cláudia de Itaúna. Eu sou do cooperativismo de Creta, fiz carreira no cooperativismo de Creta e vim atuar no Sicob em Brasília, na estrutura centralizada, né, a sede do Sicob, onde eu fui gestor executivo. Desde 2015 eu estou fora do Sicob, mas trabalho como instrutor e consultor na área de cooperativismo de crédito por todo o Brasil, dou aula na Fundação Getúlio Vargas, dou aula na USP, dou aula para um punhado de lugar. E, lógico, quando a gente chegou em Brasília, e principalmente sendo casal em segunda união, até teve uma situação, né, que é característica, é bastante icônica. Né? Quando a gente chegou, não tínhamos família aqui, quer dizer, primeiro a gente tem um susto, principalmente nós mineiros, né? Mineiro é muito de família, muito de grupo, de estar junto. A família da Cláudia, principalmente, ela tem 12 irmãos, entre irmãos e irmãs. Então, a gente ficou meio perdido, até que, logicamente, num determinado momento, em 2011, nós fizemos também um encontro. Em 2015, inclusive, assumimos a coordenação, né, numa das igrejas, das paróquias aqui de Brasília, a igreja Sagrado Coração de Maria, Imaculado Coração de Maria, perdão. Em 2016, eu tive uma séria dificuldade de continuar participando, tanto porque eu viajo o Brasil todo, agora com essa pandemia que está mais devagar, a gente está trabalhando muito pela internet,
mas eu viajo, né, estando normal o Brasil todo. A gente até deu uma afastada. No entanto, a gente continuou com os colegas do estudo de trabalho, de grupo de estudos, e tivemos, né, aí a missão, né, desse grupo de estudos nos últimos dias aí, a convite do Silvio e da Aline, e o grupo nos chamou e disse, vá lá e nos representa, né, então vamos lá representá-los. É mais ou menos isso. Muito obrigado, Silvio, e um grande abraço, uma boa noite para todos que nesse momento estão conosco a partir desse canal. Sim, a gente está falando muito, né, mas Maria do Rosário, o que são casos especiais e como acolher esses casos especiais, como acolher esses casais nas nossas pastorais. É uma dificuldade, às vezes, que as pessoas têm, né, essa abertura, às vezes, igual o José Carlos falou, que tem um grupo que está se preparando para conversar e tudo, mas como nós, né, igreja, podemos apoiar esses movimentos de casais para dentro das pastorais, para que a pastoral se fortaleça também, faça um trabalho em conjunto. Estava sem som, Maria do Rosário, desculpe. Então, Silvio, começamos justamente por essa pergunta que você faz, e como o José Carlos disse, na verdade, a caminhada ela se faz caminhando, né? Não há outra forma. É caminhando que nós vamos encontrando os rumos. E isso só é possível juntos e com abertura de coração, com muita humildade na caminhada, obedientes às orientações da nossa Santa Madre Igreja. E é assim que nós nos colocamos desde o início, mas nós estamos ainda aprendendo até hoje. Conforme dissemos, participamos do encontro em 1998, e logo após o encontro, nós fomos convidados para assumir a coordenação diocesana, porque tudo era muito novidade naquela época. E nós resolvemos realmente estudar. Vamos ver o que a igreja diz, quais são as orientações da igreja, como assumir esse trabalho, como acolher nossos irmãos de caminhada em situação semelhante à nossa. E foi esse o nosso compromisso. Ficamos 10 anos à frente do setor Casos Especiais na nossa diocese, realizando encontros anuais, encontro de um domingo, começando às 7 da manhã, encerrando às 19 horas, onde se trabalha, e essa proposta ela continua até hoje, onde se trabalha, entre outras, acolhida, né, com certeza, acolhida fraterna a todos, mas sem deixar de ouvir o que nos diz a igreja. E depois realizamos já, a cada 2 anos, nós realizamos um encontro que a gente chama de encontro diocesano, Bom Pastor. Quem participa desse encontro? Aqueles casais que já vivenciaram a experiência de um domingo lá na sua paróquia. E com isso vai aumentando o trabalho, as pessoas vão sendo inseridas, vão sendo acolhidas, vai se discernindo cada situação. Mas o mais importante mesmo é acolher, é abraçar. E nós nos sentimos assim. Aqueles irmãos que nos acolheram e passaram olhos nas nossas feridas. Muitas dores, muitas marcas profundas. E até hoje ainda, como o Silvio lembrou, ainda existe resistência, ainda existe algumas preocupações. Não há em todas as nossas paróquias, infelizmente, nem a pastoral familiar estruturada nos seus 3 setores. Esse é o nosso grande sonho, esse é o nosso grande desejo, que a nossa pastoral familiar seja eficiente, que ela seja eficaz, que torne nossas comunidades mais vivas e mais ativas. E para isso a necessidade de os 3 setores caminharem juntos. Setor pré-matrimônio, setor pós-matrimônio, sem deixar de lado os casos especiais. Vamos pensar no casos especiais no primeiro momento como um todo. Setor casos especiais não é só para acolher casais que vivem uma nova união, que é o termo atualmente empregado,
tendo em vista essa belíssima carta e declaração de amor para nós, que foi a Amoris Laetitia do Papa Francisco, que tem um capítulo que nós precisamos nos debruçar muito sobre ele. É um capítulo para nós, setor Casos Especiais. Acompanhar, discernir e integrar a fragilidade. São muitas as fragilidades. Então, vamos pensar nas famílias que têm pessoas com necessidades especiais. É um trabalho que precisa, urgente, ser acolhido em nossas comunidades de fé. E a gente fica muito feliz quando vocês trazem para esse encontro, para esse momento aqui, a Esmeralda e a Simone, que são da Pastoral dos Surdos. Que bela parceria, que belo trabalho de articulação nós podemos viver. Então, acolher as famílias que têm pessoas com necessidades especiais, acolher os viúvos, acolher aqueles que se separaram, que não vivem uma nova união. Quantos irmãos de caminhada abandonados, quantas famílias com filhos envolvidos, com pessoas na família envolvidos com álcool e droga. Que parceria belíssima que nós podemos estabelecer também com a pastoral carcerária. Então, são muitas feridas, são muitas dores, são muitas marcas, são muitas mágoas. Não só na realidade dos casais que vivem uma nova união, que é um trabalho muito sério, mas é o trabalho que precisa que a verdade prevaleça, porque Jesus, ele é caminho, ele é verdade e é vida. Então, em todas as situações, em todos os setores, não seria diferente no setor Casos Especiais, cada dia mais urgente, cada dia mais necessário, porque são realidades, assim, pluralíssimas, são muitos os desafios, e nós, enquanto famílias, nós sabemos disso que acontece em nossas casas, nós sabemos o que acontece em nossas famílias. Então, acompanhar as diferentes realidades de famílias é a nossa missão. Hoje nós temos quantos migrantes, quantas pessoas que mudam em busca de melhores condições, mães e pais solteiros, quantas famílias vivendo a realidade dos filhos sendo criados só pelos pais, dos filhos sendo criados só pelas mães, realidade de famílias distanciadas da igreja. Se o Papa nos motiva a ser uma igreja em saída, uma igreja acolhedora, o que nós estamos fazendo para ir ao encontro desses irmãos? O que nós estamos fazendo para abraçar esses irmãos? Dizer para eles que eles são essa igreja, porque a igreja somos todos nós. Então, muitos estão lá fora ainda. Muitos ainda não se sentem verdadeiramente acolhidos e verdadeiramente abraçados. Então, missão nossa, compromisso nosso, agentes de pastoral familiar. Que atenção nós estamos dando aos idosos, essa população que cresce cada vez mais no Brasil. Então, que trabalho o setor Casos Especiais está realizando na acolhida aos idosos, os nossos mestres da vida, aqueles que doaram o seu tempo, doaram sua vida, cuidando dos seus, e quantos hoje se sentem abandonados, se sentem solitários, viúvos e viúvas que deram muito da sua vida nas comunidades de fé e hoje às vezes se sentem também meio que abandonados, né? Meio que afastados. Então, setor Casos Especiais, queridos irmãos e irmãs, é um setor exigente, mas é um setor muito, muito gratificante. Hoje nós temos a realidade das pessoas com tendência homossexual, as relações homoafetivas. O que nós, enquanto igreja, estamos fazendo para trabalhar nessa direção, conscientizar, colaborar, para que todos possam viver o seu caminho penitencial, porque somos responsáveis por nossas escolhas. Se somos responsáveis por nossas escolhas,
nós temos que assumir. Se a escolha foi minha, sendo digna, pessoa amada, querida, importante demais por nosso Pai, e se nós queremos ser essa igreja, nós precisamos ser obedientes às suas orientações. O alcoolismo que destrói as famílias. Então, são todas essas realidades, e é lógico que nós poderíamos elencar mais, de realidades nossas, do setor Casas Especiais, mas não dá para trabalhar sozinho. Setor Casas Especiais é um setor que precisa de muitas mãos e de muitos corações. Quem teve a oportunidade ontem de participar da live com Dom Ricardo e o casal nacional do setor Casas Especiais, Afrânio e Flávia, casal querido que a gente ama tanto, conhecemos toda a trajetória dos dois, sabemos que não poderia ter casal melhor para assumir agora como casal referencial do setor Casas Especiais. Não percam a oportunidade de convidá-los para bater um papo também com vocês, e essa é a nossa sugestão aqui para a equipe que promove essa noite, de fazer o convite ao casal querido Afrânio e Flávia. Mas aí nós vamos pensar um pouquinho na situação dos casais que vivem hoje uma nova união. Papa São João Paulo II, com a exortação apostólica pós-sinodal, Familiares Consórcio, a missão da família cristã no mundo hoje. Hoje, lá naquela época, após um sínodo que tratou da família. Gente, 22 de novembro de 1981. A gente fala muito isso, né, Gordinho? Nós vamos completar, em novembro deste ano, dia 22 de novembro, 39 anos desse documento belíssimo, dessa exortação, desse chamado, desse convite, desse despertar, para que a pastoral familiar se organizasse para valer. É o documento mãe da pastoral familiar. E não ficaria de fora, jamais, o Papa da família, nosso querido São João Paulo II, jamais deixaria de fora todas essas fragilidades. Então, se nós formos lá na Amor Letícia, evidentemente que nós vamos encontrar tudo isso que nós dissemos da realidade do setor Casas Especiais. E o Papa falava para nós, São João Paulo II, vamos acolher, vamos dizer, vamos mostrar que a igreja é mãe e que ela é misericordiosa, que ela precisa acolher e abraçar a todos. Então, não dá para hoje, 39 anos quase, da Familiares Consórcio, a missão da família cristã no mundo hoje. Não dá para a gente fechar os olhos, não dá para a gente cruzar os braços, não dá para a gente ter medo, ficar inseguro em organizar o setor em nossas paróquias, em nossas comunidades de fé. Não dá para deixar fora do nosso trabalho pastoral os casais que vivem hoje a realidade de uma nova união. E nós dizemos a vocês com toda a segurança, de todo o coração, Cláudia e eu não seríamos o que somos hoje. Não teríamos transformado de vida, mudado radicalmente de vida, se nós não tivéssemos sido acolhidos há 21 anos atrás pela pastoral familiar. Então, é possível, sim. É preciso ter coragem, é preciso ter a ousadia, como o Papa Francisco nos motiva a ter. É preciso abrir o nosso coração para convidar, para acolher. Venha para cá, meu irmão, venha para cá, minha irmã, a casa é sua. É aqui que você deve estar. E na liturgia de hoje, olha que belíssima reflexão. Santa Maria Madalena, a pecadora. Jesus a condenou? Aqueles homens que iriam apedrejá-la tiveram coragem? Não, isso não aconteceu. Para mostrar para nós que nós precisamos ser mais misericordiosos. E, vindo para a nossa época, para o nosso tempo, essa exortação maravilhosa que é esse presente para nós do Papa Francisco,
Amores Letícia. O que diz para nós? Olha que bonito isso, na Amores Letícia, número 300. Olha isso. Quem se descobre doente na alma, e quantos de nós, pecadores, limitados, pobres, precisando de ajuda, precisando de acolhida. Então, quem se descobre doente na alma, de fato deve encontrar portas abertas, não fechadas, acolhida, não julgamento ou condenação, ajuda, não marginalização. Com a misericórdia, Deus vai além da justiça, a engloba e a supera. Olha que lindo isso. A supera no amor. A nossa pedagogia, a nossa metodologia deve ser a pedagogia e a metodologia de Jesus. O que faria Jesus nesse momento? Quando conhecemos, quando nos encontramos, quando somos convidados a visitar uma família que vive uma situação irregular, que vive algum momento de dor, algum momento de sofrimento. O que Jesus faria nesse momento? E que Jesus fez com Madalena. Eles não te condenaram? Não, não, Senhor. E Jesus também diz, eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Então essa é a proposta, essa é a nossa missão. Sermos esse povo que caminha junto em busca da salvação, mas esse povo que diz verdade que liberta. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu, você, todos nós, caminhando juntos em busca da salvação, sem condenar, sem ser a igreja da lei, a igreja do não. Não, vamos ser a igreja do sim. Vamos ser a igreja que acolhe. Vamos ser a igreja que abraça. E é isso que a igreja espera de nós. E a igreja somos todos nós. Então, com o nosso jeitinho, com o nosso carinho, com o nosso jeito de ser, nós vamos com serenidade, com muita calma, não há necessidade de pressa, é tudo no tempo de Deus. Quando Cláudia e eu fomos acolhidos, lá em 1998, nós decidimos. Nós precisamos mostrar para mais e mais pessoas o quanto que a nossa igreja ela é maravilhosa, o quanto que a nossa igreja ela é mãe, o quanto acolhe a todos como nós somos acolhidos. E nós resolvemos não só estudar, mas também trabalhar muito para acolher mais e mais irmãos. E aqui em Uberlândia, nós, um grupo que caminha junto, vamos completar no dia 27 de setembro, 21 anos. E 22 anos, né, Gordinho? Fizemos 21 ano passado. 22 anos. A gente se reúne, a gente reza junto, mas é uma equipe que está inserida nas suas paróquias, atuando lá na sua comunidade de fé, servindo a igreja, servindo aos irmãos, nos trabalhos que são necessários. E são muitos os trabalhos em nossas paróquias, onde um casal que vive a realidade de uma nova união pode atuar. Evidente, a messe é grande e os operários são poucos, e nós precisamos de mais e mais operários. Não seria diferente na realidade dos casais que vivem uma nova união. Sabendo? Pode falar, Gordinho. Agora que tem a oportunidade, devo falar, né, Silvio? Com certeza. O fato é o seguinte, a Maria falando da acolhida, até antes do encontro, eu particularmente, eu via que existia, parece, um certo perfeccionismo daqueles que estavam na caminhada da igreja. E que a gente ficava assim, meio alheio às situações, né? Ficava assim, meio escanteado. Mas vi que depois do encontro, depois da acolhida, depois do chamamento, a situação é completamente diferente. Às vezes, quem não teve a oportunidade ainda de ter recebido esse convite, ele poderá estar sentindo igual eu sentia na época. Então, eu via assim, olhava assim, poxa, mas será que só aqueles ali, só aqueles casais atuantes, né, que são certinhos? Uhum. Será que não existe na família
alguma situação, né, na qual a minha situação de família vive? Então, eu ficava pensando mais ou menos isso. E, no fundo, a gente sabe que não é. Todos nós, né? Se a gente não tem um probleminha, mas na família tem, ou a gente conhece alguém que é bem próximo a gente, que possa também estar vivendo uma situação, né, um pouco, que não gostaria, né, um alcoolismo na família, um parente encarcerado, né, a questão do homossexualismo. Então, as drogas, eu pensava, poxa, aqui a gente está difícil de entrar, porque todos que vivem aqui são certinhos, então não cabe pessoas imperfeitas, né? Então, às vezes, falta o convite, e a partir do convite a gente vê, a gente ingressa, a gente entra, porque a igreja acolhe e estamos todos na mesma caminhada. Então, realmente vale a pena. Servos inúteis que somos, amados demais, né, Silvio? E só para completar aqui o que o Cláudio falou. Cláudio vivia a experiência, na família dele, eles não têm todos no mesmo segmento religioso. E o Cláudio, por sua vez, frequentava o centro espírita, quando a gente se conheceu. E depois dessa oportunidade do encontro, gente, que transformação, né? Então, foi realmente mudança de vida. Ai de nós, se não fosse a pastoral familiar. E ai de nós também. Ai de qualquer casal, né? Qualquer família. A pastoral, ela está aí para agregar, para unir, para acolher, né? Se não fosse a pastoral, muitas famílias estavam, né, à mercê da vida, né? Que às vezes não busca a igreja, a pastoral é aquela porta. Pastoral familiar tem que ser a porta de abertura. O acolhimento a todas as situações, tanto especiais e não especiais. Porque às vezes a pessoa não passa por nenhuma dificuldade, vamos botar assim, né, na vida, mas nunca não se acha acolhido pela igreja, né? Eu vou fazer uma perguntinha aqui para o José Carlos e a Cláudia, porque tem o Sosso, o nome meio dificilzinho aqui. Sosso é o Auar. Auar. Ele faz a seguinte pergunta, é uma dúvida que ele tem. Os casais de segunda união são aqueles que tiveram seus casamentos anulados pelo Papa? Aí eu vou passar para vocês, Zé Carlos e Cláudia, para vocês poderem responder. Opa, desculpa, deixa eu abrir o microfone. Aí. Ok, tá aberto? Tá aberto. Tá aberto. Ok, gente. Legal. Primeiro, até antes de eu responder a pergunta, eu gostaria... Primeiro, parabéns, Maria do Rosário. Você deu uma aula aí, né? Dizendo da humildade, mas nos brindou aí com um conhecimento vasto, né, bem colocado, com uma visão sistêmica fantástica. Parabéns a você e ao Cláudio, tá? Gostaria de pegar uma saída, né, o pessoal costuma dizer gancho, a partir da fala que foi proferida, que foi colocada de uma maneira muito apropriada em alguns pontos. Primeiro, quando a Maria do Rosário foi colocando, né, citando várias situações de casos especiais, e logicamente que os casais em nova união estão numa situação de caso especial, a gente percebe claramente o que a modernidade, a velocidade da informação, né, uma vida onde nós vivemos a partir de um comportamento multimídia. E quando eu falo comportamento é porque a mídia, nos seus vários aspectos, meios de comunicação, acaba afetando o comportamento das famílias, com certeza. Em muitos momentos, inclusive, nos afasta da igreja, né? Há uma concorrência absurda, né? A gente sabe, até mesmo nós aqui, que vamos todas as semanas à igreja, à missa, a nossa filha é acólito, ou seja, a gente tem um compromisso com isso. Às vezes tem final de semana que a gente precisa estar muito atento, porque afinal uma série de coisas acontecendo que, se bobear, puxa a gente e fala, não faz esse negócio não. E lógico que esse negócio, esse volume de informação e de atividades acaba de alguma maneira concorrendo e até distanciando as pessoas daquilo que é básico, é a sua essência
né, que é Deus, que é rezar, que é estar com os irmãos, que é discutir, que é trocar informações, que é aprender com o outro a partir do momento que o outro tem problemas também parecidos com o da gente. E, lógico, a igreja tem uma coisa muito interessante. Eu não vou ficar aqui citando a Familiares Consórcio, o Amoris Laetitia, tem um outro documento que eu gosto demais, principalmente porque foi produzido no seio da Igreja Brasileira, né, que é o documento de Aparecida, né, que tem colocações, como o documento de Aparecida não foi citado, por exemplo, uma fala lá no item 437, quando especifica a necessidade da igreja tutelar e apoiar a família, dizendo que é urgente estimular ações eclesiais com um trabalho interdisciplinar de teologia e ciências humanas, porque de um lado a gente tem Deus, tem a religião, e do outro lado nós precisamos entender como tratar as pessoas em situação de problema. Né? Porque muitas vezes, quando a pessoa está com dificuldade, se você disser apenas para ela ore, 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 dependendo de como ela está, ela não consegue entender aquilo, ela precisa ainda de um apoio no nível humano mesmo, para, sabe, uma alavancagem, alguma coisa que joga lá em cima. Né? Então, seria um trabalho interdisciplinar de teologia e ciências humanas para iluminar a pastoral e a preparação de agentes especializados, foi colocado aqui, inclusive, já, para acompanhamento desses irmãos. Né? Não tem jeito de a gente trabalhar sem uma estrutura montada. E outra coisa que a gente presencia no dia a dia, foi colocado pela Maria do Rosário também, aliás, ela começou a fala de uma maneira muito inteligente, citando isso, né? A necessidade da estruturação da pastoral, e que é um grande desafio, né? Rendo aqui as minhas homenagens, né, ao Silvio, rendo aqui as minhas homenagens à Aline, né, as pessoas que estão à frente da pastoral familiar, porque não é um trabalho fácil de fazer, principalmente porque todos que estão engajados nisso, seja nos 3 estágios da pastoral, nas 3 frentes da pastoral, na realidade são pessoas que são voluntárias, e todas as pessoas têm suas atividades, né, e há uma necessidade muito grande. Eu gosto muito de citar uma situação que a gente vem discutindo há muito tempo, não só entre casais de segunda união ou casais em nova união, como principalmente de uma maneira mais ampla nessa visão que a Dona Maria do Rosário colocou, numa visão mais sistêmica de casos especiais. Por exemplo, há uma cultura de, em muitas situações, as pessoas que estão com problemas serem recepcionadas na igreja, ou seja, serem recebidas na igreja, serem acolhidas na igreja, a partir, por exemplo, de um encontro. Né? Isso sempre mexeu comigo, porque imagina uma pessoa em situação de vulnerabilidade, quando eu estou falando vulnerabilidade aqui, não simplesmente social, mas de vulnerabilidade espiritual, de necessidade de apoio espiritual. Aí procura uma igreja, aí você diz, não, mas o encontro é daqui a 8 meses. Peraí, mas eu vou esperar 8 meses que eu estou precisando de um apoio agora, eu preciso ser ouvido agora. Os canais de entrada, talvez a gente precise pensar na reestruturação, é um grande desafio fazer isso, sistematizar, né? Aqui em Brasília a gente também tem grande desafio pela extensão, pelo volume de gente, né? A Dona Maria do Rosário colocou uma situação, pela resistência das pessoas, né? A gente tem um padre na paróquia, Padre Luiz Gustavo, que ele fala uma coisa muitíssimo interessante. Aliás, foi um grande aprendizado para mim, uma fala pequenininha dele. Cumpra a regra que você não erre. E é muito interessante, nos últimos finais de semana, numa das homilias dele, ele virou e falou assim, pois é, você imagina, por exemplo, tem gente que deixa a igreja católica, por exemplo, vai procurar outra, porque está entendendo que do outro lado está melhor do que aqui. Para você deixar a Igreja Católica, no mínimo você teria, então, que pegar todos os documentos da Igreja Católica, ler tudo, entender tudo, para depois você falar assim, eu não concordo. Palavras sábias do padre, né? Ou seja, o que ele está dizendo? Tem regras e tem que ser conhecidas.
E a gente sabe que no dia a dia o nível de dificuldade é potencializado à medida que pessoas, inclusive, criam dificuldades para que a coisa se estabeleça, se estruture, né? Por isso que eu acabei rendendo as homenagens ao Silvio, à Aline, porque não é fácil, apesar que é uma entrega para Deus, nós fazemos para Deus, a gente não faz para o outro, mas a gente sabe que o outro, na medida que ele tende a dificultar, né, ele está obstando também o caminho de Deus, está obstando o caminho de uma estruturação e principalmente de acolhida de pessoas que estão precisando. Né, eu tenho muito menos tempo, eu e Cláudia, do que por exemplo, a Dona Maria do Rosário, Cláudio, mas nesse pouco tempo que nós temos, quantos e quantos casais com que a gente já deparou, né, que são casais em extrema necessidade de ser ouvido pelo outro, de ter um caminho a ser dado pelo outro, às vezes o padre, mas muitas vezes o irmão mesmo, né, a acolhida, né, ser acolhido, né, ser aceito, ter a sua acolhida. Então, é realmente um grande desafio, né, ter regras de maneira... primeiro, tem os princípios, os valores e, logicamente, a nossa fé, que já nos guia, mas as regras estabelecidas também, isso é tão importante que se não fosse importante, a Igreja Católica não teria as regras, né? Elas têm, do Rosário, elas precisam ser seguidas. Né? Muita gente, estou terminando, só um minutinho, muita gente, por exemplo, né, que ao procurar a gente, né, o Silvio, é incrível, principalmente em casais em nova união, as pessoas procuram a gente sempre dizer o seguinte: eu posso entrar nesse movimento, eu posso entrar nessa pastoral, eu vou conseguir nulidade do meu casamento? Isso é um negócio muito interessante. Um dia eu ouvi de um outro padre, né? Nem todo caso é passível de nulidade. Né? O que nós precisamos é entender que a gente precisa de uma estrutura dentro da igreja que nos acolha do jeito que nós estamos. Lógico que nós, arrependidos daquilo que em algum momento fizemos de errado, né? Aqui a Cláudia nunca foi casada, quem foi casado sou eu. Quer dizer... eu não queria que acontecesse, mas eu errei. Não tem outra explicação para isso. Tem gente que fica buscando explicações mirabolantes. Eu errei num passo. Não deu certo o casamento. Eu tenho que entender isso em algum momento e tenho que, inclusive, entender que, às vezes, a nulidade não vai ser possível. Outra coisa que muitas vezes o pessoal diz, mas eu não posso receber a comunhão sacramental, por exemplo. Olha quantos desafios a gente tem. Nos casos especiais como um todo, então, é um absurdo. Né? Se você focar só no caso dos casais em nova união, já é, né, uma senhora complicação. E aí, em relação das perguntas que tenho aí, lógico que uma pessoa em nova união é uma pessoa que teve o seu primeiro casamento ainda válido. Né? Senão, ela não está em nova união, senão ela está na primeira união. Então, alguém que já tenha recebido da igreja, seja do Papa ou dos tribunais eclesiásticos, né, a nulidade de um ato, né, sacramental, o ato de casamento lá atrás, anulou, teve a nulidade, ela não está mais no caso de casal em nova união, porque o primeiro casamento foi considerado pela Santa Amada Igreja Católica como nulo, né, ou seja, ele não existiu. Né? Então, a pergunta da pessoa. E gostaria de conclamar, de pedir ao Silvio, já que você e a Aline nos deu, né, esse espaço, né, para nos ajudar, né, a gente tem um grupo que está à disposição e tem coordenadores aí por todo o Distrito Federal, para a gente conseguir unir pessoas para fazer uma estrutura, né, de gente, né, de hierárquica, de estrutura funcional, porque a gente entende que a gente vai conseguir ajudar muito mais gente do que as pastorais dispersas ao redor de Brasília, como a gente tem percebido, meu amigo. José Carlos, assim, eu não sei se você sabe, a pastoral familiar na arquidiocese, ela está em 105 paróquias, né? Mas é igual você fala, é muito difícil a gente conseguir organizar tudo, né? Às vezes o que a gente fala é mal interpretado, a gente... acolhida na comissão, existe um casal de segunda união já há 3 anos, 4 anos, né, que a gente chamou desde do André, Alex e Virgínia, Alex e Natália passaram pela comissão, depois acabaram saindo de Brasília, né, então, assim,
é toda uma estrutura que a gente tenta buscar para acolher, né? Mas é como você fala, os casos especiais são tantos, as dificuldades são tantas. Para você ter ideia, nem encontro de viúvas e viúvos, que seria, acredito eu, uma coisa mais simples, talvez, nem todas as paróquias têm. Nós temos no plano piloto uma ou outra paróquia que tem, ou em Ceilândia. Então, assim, é muito difícil. E, assim, a nível de Brasil, também está sendo buscado isso com a Frânio e Flávia, o próprio que foi apresentado ontem, né? O plano de trabalho deles é justamente trabalhar os casais em nova união, pessoas que têm problemas com drogas, suicídio e a questão da homossexualidade. E não é trabalhar o casal homossexual, né? A união homossexual, e sim as famílias que vivem essa realidade, né? E, assim, é muito triste, Silvia e eu sempre colocamos na comissão para os nossos casais de ligações, e que isso repasse aos coordenadores paroquiais, que, como disse a Rosário, e o que nós temos ouvido do nosso Papa Francisco sempre, é que a acolhida seja feita diretamente nas casas, né? Que a pastoral familiar ela seja missionária, que ela vá aonde precisa ir. Não fique só de encontros, né? Não precisa ser uma pastoral de encontros. A pastoral familiar não deveria ser uma pastoral de encontros, e sim uma pastoral de acolhida, né? E acompanhamento. E de acompanhamento também, porque, assim, são muitos os sofrimentos, né? Nós ouvimos muitos, nós temos pessoas conhecidas, né? Amigos que são casais em segunda união, e nós sabemos das dores, nós conhecemos algumas dores, não vivemos na pele, né? Mas já tivemos a oportunidade de acolher casais em nossa comunidade, em nossa paróquia, um casal de segunda união muito querido, né? Que eles sempre relatavam as suas dores. E eu acho importante a pastoral familiar, sim, estar aberta a todas as famílias, a ouvir as famílias, né? Às vezes você vai a um terço numa casa, e ali você conhece a realidade daquela família, o que ela precisa, o que ela está precisando falar, desabafar, né? Então, a pastoral familiar, ela sempre tem que ser uma pastoral de acolhida. Independente da situação daquela família, ela tem que estar por perto, né? Ela tem que ser a figura do bom pastor, como nós lemos no texto inicial. A pastoral familiar, ela tem que ser a figura do bom pastor para todas as famílias, seja um casal que está lá recém-casado, porque muitas dores dos casais de segunda união, às vezes, né, não julgando nem ninguém, mas muitas dores começaram já nos primeiros anos de casamento, e aí é onde nós vemos o quanto que a pastoral familiar tem que estar envolvida, e principalmente aqueles casais, igual a você e a Cláudia, que já participam de um encontro, que já tiveram a experiência de beber um pouquinho, né, dessa água viva que é Jesus Cristo, que podem estar ajudando dentro da pastoral familiar, o setor pré, o setor pós, porque às vezes nós vamos às casas, rezar textos, fazer assistência, né? A Maria do Rosário e o Cláudio, se quiserem me corrigir, por favor, estejam aí livres para fazer, né? Então, assim, são coisas que nós temos passado aos nossos agentes, né? Temos buscado preparar os agentes da nossa arquidiocese nesse sentido, né? De viver, de experimentar essa questão da acolhida. É uma engrenagem. E a nossa preocupação hoje está também voltada para esse pós-pandemia, porque depois que terminar tudo isso, né, um alerta que nós fazemos a todos, depois que passar tudo isso, nós vamos ter muitas famílias precisando do nosso apoio, né? Seja na questão dos casais em nova união, ou pessoas desempregadas, pessoas enlutadas, que não tiveram oportunidade de se despedir dos seus cônjuges. Quanta dor nós estamos enfrentando, e às vezes silenciosamente dentro das nossas casas.
né? Então, é algo que nós precisamos ter consciência, estar juntos, estar de joelhos, rezando e pedindo a Deus para que nos dê sempre sabedoria, né? Para trabalhar da melhor forma essa acolhida a todas as famílias da nossa arquidiocese. Maria do Rosário, mas a grande dificuldade mesmo é a gente conseguir trabalhar essa engrenagem, né? Que é pré, pós, os casos especiais. A pastoral, muitas vezes, não dá conta de tudo. E como trabalhar isso? Como fazer isso? Nós, pastoral familiar, somos todos que trabalham por família, somos pastoral familiar. Equipe de Nossa Senhora, SCC, Bom Pastor, somos todos pastoral familiar. Como trabalharmos juntos? Às vezes a gente critica muito o que é feito, mas não sabe como tudo funciona. E muitas vezes nós fazemos o trabalho e estamos criticando o nosso trabalho. Né? Ou então, né, não conseguimos nos enxergar no lugar certo. Estando dentro do trabalho. Como isso, Maria do Rosário? Então, por isso que nós precisamos nos dar as mãos. E você lembrou aí de alguns serviços, alguns movimentos, alguns trabalhos que já existem em nossas paróquias, trabalhos belíssimos. O Serviço Escola SCC faz uma grande diferença em nossas paróquias. É o grande despertar para os casais assumirem a sua missão, mas não é para ficar lá só fazendo encontros, circulando, não. É para ir para a missão, para ir para o trabalho na pastoral familiar. Como você disse, Aline, todos pastoral familiar. E, na verdade, quando nós nos adentramos, nós conseguimos compreender o quanto a pastoral familiar é essa pastoral mãe que acolhe a todos sem distinção, tudo muda, sem deixar de valorizar os trabalhos que já existem muito antes da pastoral familiar ser estruturada em nossos regionais, em nossas dioceses, em nossas paróquias. Mas a pastoral familiar veio para fazer essa diferença, porque nós não somos um movimento de casais, nós não somos um serviço escola, nós somos uma pastoral de agentes, defensores da vida e da família, que acolhe a todos sem distinção. Todos podem estar ali na pastoral familiar. Tem um cantinho especial para cada um. Basta entender a especificidade de cada setor. Quais são as atribuições do setor pré, quais são as atribuições do setor pós e quais são as atribuições do setor casos especiais. Mas de mãos dadas, não dá para fazer as coisas sozinho, não. Então, quando o Zé Carlos foi responder ali a pergunta de um irmão que, na dúvida, quem é casal em segunda união, ou quem pode participar, né, desse trabalho aí das novas uniões, então, só lembrando, nova união é para aquelas pessoas que já viveram a experiência do sacramento do matrimônio, que é indissolúvel, que é para a vida toda, até que a morte nos separe. Mas por um motivo ou por outro, por toda a nossa imperfeição, e o Zé Carlos lembrou muito bem, e aqui na nossa casa, diferente aí do Zé Carlos e da Cláudia, quem falhou fui eu. Quem não cumpriu o consim diante do altar do Senhor fui eu. E nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós sabemos. Só a gente que viveu que sabe. Então, Deus nos permitiu, Cláudia e eu, nos encontrarmos, Deus nos permitiu e nos oportunizou ser acolhidos na igreja, então nós precisamos fazer com que todas as pessoas compreendam isso. Então, casal em nova união é aquele que viveu o sacramento do matrimônio, por um motivo ou por outro, houve um rompimento, uma separação, e essas pessoas querem ser inseridas na igreja, querem voltar a sentir filhos amados do Pai. Então, para essas pessoas que nós estamos que estar prontos para acolher. E foi muito bem lembrado aí, Zé Carlos, o documento de Aparecida. Eu amo o capítulo 9 do documento de Aparecida, que trata da pessoa, da família e da vida. E lá tem as orientações teológicas e jurídico-canônicas para o pessoal entender. A igreja não anula nada. A igreja não anula casamento. A igreja decreta que aquele casamento não valeu, que não existiu.
O que Deus uniu, o homem não separe. Mas há situações que não houve essa união, que não valeu. A graça ali não aconteceu. E então nós precisamos que isso fique muito claro, mas nós já falamos que isso é assunto para outro encontro, porque demora muito e há muito que falar sobre isso, né? Eu hoje vivo, na verdade, durante 11 anos, nós vivemos obedientes à igreja, em comunhão com a igreja, em igreja, respeitando. E eu entrei com o meu processo de nulidade. E graças a Deus, a minha união anterior foi declarada nula. E nós pudemos viver a graça do sacramento do matrimônio e celebramos no ano passado 10 anos de vida sacramental. Mas como o Cláudio disse, esse setor para nós é tão caro que a gente não quer abrir mão de trabalhar muito para que mais pessoas vivam essa graça. Aqueles que têm possibilidade, procurem. E é na pastoral familiar que tem que encontrar as orientações, para não chegar cru lá no tribunal eclesiástico. Tem que ter gente boa na pastoral familiar, gente qualificada para orientar, para fazer essa acolhida prévia, para orientar esses irmãos. E aqueles que não têm possibilidade, o Zé Carlos lembrou, falhei. Minha culpa, minha máxima culpa. Para aqueles que não há possibilidade, vamos viver o nosso caminho penitencial, mas na igreja, caminhando juntos, se sentindo amados. Não é para ficar criando por aí pastoral do bom pastor, pastoral dos recasados, pastoral de segunda união. Nós temos a pastoral familiar, que tem essa estrutura que é reconhecida pelo Vaticano. Temos essa estrutura orgânica da Comissão Nacional Vida e Família, que é da CNBB. Então, se nós temos realidades de grupos caminhando isoladamente, vamos nos unir, vamos juntar forças. Parabéns para vocês aí em Brasília, que tem os grupos de estudo. É estudando, é conhecendo, que nós vamos compreender a riqueza da nossa igreja, e nós vamos compreender que não dá para ser isolado, tem que ser junto.